autoridades presentes se sentissem saudadas por mim. Vocês não vão bater palma, não? Cumprimento a todos. A vitória nas urnas, por si só, requer um especial agradecimento pelo voto de confiança dos eleitores. A inédita eleição de um gestor para o terceiro mandato à frente do Executivo Capixaba, que é também a 8ª condução pelo voto a uma função pública, me leva a uma referência ainda mais emocionada à população capixaba e aos seus representantes aqui presentes. E essa referência, ela é um obrigado, assim, de coração. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança dos capixabas. Um agradecimento afetuoso à minha família, especialmente à minha esposa, Cristina. Num processo eleitoral brutalizado pelo vale tudo na disputa pelo poder, minha mulher soube combinar lucidez com serenidade para fazermos a travessia com dignidade e equilíbrio. Como bem lembrou Isabel Allende, rememorando um antigo ditado popular judaico: há algo mais verdadeiro que a verdade, a história. E essa certeza nos conduz, a mim, a Cristina e a nossa família. Um abraço especial à minha mãe. Tá chiquérrima. Dona Lília. Um abraço ao meu único irmão, Júlio. Um abraço ao meu filho, Gabriel, e minha nora querida, Priscila. Saudando o meu sogro, esse botafoguense roxo, seu Custódio. Saudando o seu Custódio, eu quero saudar toda a minha família aqui presente. Além dessas palavras e gestos de profundo agradecimento, embaladas por uma indescritível emoção pessoal, que não precisa ser dita, acho que ela está expressa no meu comportamento, afirmo aos capixabas que a cada dia eu vou expressar a minha gratidão da forma mais eloquente que eu aprendi. Trabalho, muito trabalho, como gesto de agradecimento ao apoio e à confiança. Um trabalho para o qual conclamo todos os capixabas de bem, formando juntos uma rede participativa, ampla, múltipla, dinâmica, um movimento que considero decisivo para que nossa ação seja efetiva e produza as mudanças que tanto precisamos e que tanto sonhamos. Até porque, desta forma, estaremos todos fazendo jus ao lema da nossa bandeira: trabalha e confia. Legenda inspirada num dos fundamentos
dos construtores originais desse prédio, desse Palácio Anchieta, os jesuítas. Trabalha como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus. Para conclamar os capixabas a formar uma rede colaborativa, de confiança em nossas energias e potencialidades, busco inspiração numa das mentes mais brilhantes do século XX, a pensadora Hannah Arendt. Para ela, a política representa, antes de tudo, a liberdade para transformar a vida, para recriar a existência, garantindo sempre as condições históricas para um novo início. Segundo a filósofa, diante dos desafios, não importando o seu grau de complexidade, os homens terão sempre a possibilidade de fazer o novo, de se reinventar pela ação política. E é exatamente para a ação de um novo início nas terras capixabas que eu convido a todos de bem querer. Afinal, trabalhando juntos, a gente já deu provas de que podemos ir muito mais longe do que imaginamos. Na minha última experiência com mandato, foi receber o Espírito Santo em 2003, num tempo extremamente desafiante. Em regime de mutirão, montando um bom time, uma boa equipe, estabelecendo um planejamento de curto, médio e longo prazo. Com metas bem definidas, conseguimos reorganizar a contraprestação de serviços públicos, retomar as obras e regularizar os pagamentos, primeiro dos nossos servidores públicos, mas também dos nossos fornecedores. Naquela época, vencidas as tarefas emergenciais, pudemos expandir e qualificar os serviços e obras de responsabilidades do Estado. De fonte de maus exemplos para o país, nos tornamos, nós capixabas, nos tornamos referência nacional em gestão pública e desenvolvimento com inclusão social. Entre 2003 e 2010, mais de 430 mil capixabas saíram da pobreza. 172 mil capixabas da condição de indigentes. 554 mil capixabas ascenderam à classe média. Também foram registrados, nesse período, melhoria em todos os indicadores sociais, como alfabetização, escolaridade, frequência escolar, mortalidade infantil, expectativa de vida, ampliação da cobertura de saneamento, emprego com carteira assinada, entre outros. Fomos muito além do que imaginávamos. Fomos muito além do que imaginava ser possível inicialmente, graças a uma política de modernização da máquina pública, reconquista da capacidade de investimento com recursos próprios. E, além disso tudo, de uma política de austeridade fiscal. Encontramos o Estado mergulhado no caos da corrupção e do desgoverno e legamos aos capixabas um novo Espírito Santo. Um novo Espírito Santo. Neste caminho, o Estado elevou de menos de 1%, quando eu tomei posse em 2003 aqui, Dom Luiz, o Estado investia menos de 1%. Nós deixamos o Estado investindo aproximadamente 16% das suas receitas. Investia a maneira de chegar no povo, investia a maneira de chegar nos mais pobres das terras capixabas.
contrariando a infeliz tradição brasileira de repassar aos sucessores nada além do que terra arrasada, nós, quando saímos do governo em 2010, deixamos um recurso bilionário em caixa. Minhas prezadas e meus prezados, tenho a alegria de dizer que deixei um governo absolutamente organizado. Entreguei o Estado preparado para um salto de desenvolvimento social e econômico. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Nos últimos anos, o governo do Espírito Santo desperdiçou uma das maiores conquistas de qualquer sociedade, o equilíbrio fiscal, conquistado com muito custo, com o sofrimento dos capixabas. O equilíbrio foi minado com a série de equívocos praticados. Um retrocesso, uma lamentável perda, pois é do saudável equilíbrio entre a receita e os investimentos qualificados que promove o crescimento e garante melhoria para todos. Nesse sentido, nos últimos anos, o governo do Espírito Santo passou a gastar mais sem entregar mais obras e melhores serviços. Além disso, um baita paradoxo. Baita é coisa de gaúcho, mas os artungues vieram de lá. É isso? Um baita paradoxo. Difícil de entender. Em momento de exponencial crescimento da arrecadação de royalties de petróleo, o Espírito Santo perdeu a sua capacidade de investimento com recursos próprios. Enfim, nos últimos anos, o Espírito Santo, que tinha tudo para dar um salto de desenvolvimento socioeconômico, perdeu o rumo. O Estado perdeu o ritmo, o ímpeto de crescimento. Crescimento, meus irmãos que estão aqui, crescimento que gera empregos. Crescimento que aumenta a renda do nosso povo. Crescimento que aumenta a renda do nosso povo. Crescimento que viabiliza recursos para que o Estado possa ter dinheiro para fazer políticas públicas. Numa contingência generalizada de déficit de ação governamental, quase todos saíram perdendo. Eu coloquei aqui no discurso todos. Estou fazendo uma emenda aditiva aqui. Quase todos saíram perdendo. Mas quem mais perdeu, todos nós sabemos, são justamente os que menos têm nas terras capixabas, são os que mais precisam de um governo funcionando. O enfrentamento e a superação da miséria e da pobreza saiu prejudicado e voltamos a ver ampliada a população de empobrecidos entre nós. Diante dessa situação inesperada, com a sociedade desejosa por discutir opções de projetos, em razão da minha plena e inabalável convicção de que o Espírito Santo podia e merecia mais, coloquei a minha candidatura como alternativa aos capixabas. Honrosamente reconduzida ao Executivo e diante dos gigantescos desafios que temos pela frente, estou aqui propondo, como disse, a construção de um novo início aos capixabas. E nos primeiros passos desse novo início, temos algumas tarefas urgentes e um conjunto de compromissos, fundamentos e valores essenciais a nos conduzir, a nos pautar. Uma primeira tarefa inadiável é a constituição imediata de uma comissão técnica de alto nível para rever o orçamento de 2015. Os secretários da Fazenda e do Planejamento vão avaliar o projeto de lei orçamentária e apresentar sugestões para o debate em torno da construção de um orçamento realista e responsável. A guiar o trabalho desse grupo de revisão do orçamento estão os dados da realidade do Estado e do país, as condições encontradas na máquina estadual e os propósitos de reconquista do equilíbrio fiscal. E falo mais uma vez,
e da reconstrução da capacidade de investimento do Estado com seus próprios recursos. Por mais que isso pareça óbvio, é sempre bom lembrar que um orçamento realista é o primeiro passo fundamental para a promoção dos avanços sociais que tanto nós precisamos. E falando nisso, reafirmamos aqui, nossa prioridade de governo é a área social. Educação, saúde, segurança, direitos humanos, cidadania, capacitação profissional, entre outros, demandam um olhar prioritário do nosso governo, prioritário e carinhoso. A educação, que um dia foi luz que nos livrava da ignorância, a educação conserva esse papel libertador das trevas. Mas numa sociedade globalizada, na era da informação e do conhecimento, a educação atingiu um patamar ainda mais nobre e importante. Hoje a educação representa uma janela de oportunidade, uma janela de emancipação dos cidadãos em geral, mas particularmente da nossa juventude. A educação é uma peça central para a competitividade dos povos nesse mundo integrado que nós estamos vivendo. Diante da sua importância à vida atual, a educação será nossa prioridade absoluta. Além disso, vamos buscar formar um mutirão em torno da sua qualificação, envolvendo os elos para além da escola. A escola sozinha não dá conta. Envolvendo as famílias, poderes públicos, organizações da sociedade civil e o mundo da produção, os empresários, os trabalhadores. É preciso ampliar e fundamentalmente qualificar a educação em todos os seus níveis. Evidente que a prioridade é a educação básica, que é assim que a gente constrói uma boa casa para viver dentro dela. Mas nós precisamos conferir eficácia, promover a conexão da educação com as marcas da contemporaneidade. Nós precisamos tornar a educação atrativa para os jovens, um caminho para abrir portas para um futuro digno, um futuro emancipado. Nessa direção, nós vamos concluir o processo de municipalização do ensino fundamental, valorizar o magistério, investir em infraestrutura da rede e colocar de pé um projeto que nós debatemos na campanha, a Escola Viva. Vamos evoluir na melhoria e dinamização do ensino médio. Uma missão extremamente importante para dar um bom caminho para a nossa juventude e para os nossos adolescentes. Um alcance quase tão vasto quanto o horizonte da educação. Nós temos um encontro marcado com um outro campo muito caro e muito especial do nosso governo: a cultura. E nada pode simbolizar e celebrar tão bem a união decisiva, à emancipação e ao bem-estar humano do que o Cais das Artes, que será um verdadeiro porto de encontro entre a arte e a educação do nosso Estado. Simbolicamente instalado à beira-mar, esse será um divisor de águas na cena cultural capixaba. Também vai se constituir como um centro de valorização da nossa produção cultural.
mas também de conexão com a nossa identidade, da nossa identidade, com a identidade cultural do nosso país e do planeta que a gente vive nele. Nesse novo início, amigos, temos um desafio que eu chamo de decisivo: a verdadeira reconstrução da Secretaria de Saúde do nosso Estado. Num setor essencial, chegamos a uma inadmissível situação crítica de desarranjo. Vamos ter que fazer um profundo choque de gestão para reabilitar a área. E assim podemos cuidar de forma eficaz da vida dos capixabas, principalmente dos mais necessitados. Volto a dizer, maioria absoluta dos usuários dos nossos serviços de saúde. Essa urgente mudança também vai capacitar a Secretaria de Saúde a promover parcerias multissetoriais, conexões diversas. Um exemplo é com a área do esporte, que além da sua importância específica, tem muito a contribuir para melhorar a qualidade de vida dos capixabas e formar gerações com hábitos saudáveis de vida. Esporte, exercício, alimentação adequada. Esse é um grande desafio que está ligado ao trabalho de prevenção na saúde pública. Na área da segurança, vamos dar um novo passo com a política de ocupação social dos chamados territórios violentos do nosso Estado. Vamos fazer frente à criminalidade, especialmente na questão das drogas. Oferecemos serviços públicos de prevenção e atenção, além de garantir acesso à oportunidade de crescimento individual, coletivo, comunitário também, por meio da cultura, da arte, do esporte, da educação com a escola viva, da capacitação profissional, do acesso ao crédito, do empreendedorismo, entre outros. Nós queremos uma escola viva nessas áreas, para que os nossos jovens não sejam presa fácil das drogas, do tráfico, estando no tráfico, participando da atividade criminosa. Retomar o desenvolvimento econômico ampliado, competitivo, é outra tarefa desse novo início. Missão que deve ser orientada para a promoção da prosperidade de todos, com inclusão social, com ganho de qualidade de vida e ampliação de produtividade. Nessa direção, vamos reestruturar a Secretaria de Desenvolvimento do Estado e retomar uma firme, ousada e consistente diplomacia comercial, para mostrar ao país e mostrar ao mundo, como já fizemos, o universo de oportunidades que nós temos em terras capixabas. Para consolidar uma vocação do nosso Estado à logística, precisamos investir em expansão e qualificação dos nossos modais de produção. Temos desafios na área aeroportuária, rodoviária, ferroviária, portuária. Precisamos melhorar o fornecimento de energia do nosso Estado. Precisamos melhorar a infraestrutura de telecomunicações, de processamento e transmissão de dados, que é fundamental para a conexão de todas as regiões do nosso Estado. Ainda nessa área, um olhar muito especial para o interior capixaba, para o interior do nosso Estado. Aqui as palavras-chave são diversificação, qualificação, valorização e sustentabilidade. A nossa tradicional agricultura será vista no âmbito de uma política de desenvolvimento regional e num diálogo muito bem articulado com a agenda municipalista.
Valorizando-se as vocações dos arranjos familiares. Nós temos uma bênção no Espírito Santo, que é uma divisão fundiária muito razoável. Precisamos valorizar cada vez mais a propriedade em base familiar. Valorizar o trabalho da cafeicultura, da fruticultura, da silvicultura, do agronegócio e tantos outros setores essenciais ao desenvolvimento da economia do interior do Estado. Totalmente ligado ao processo de desenvolvimento está a área de meio ambiente, com suas especificidades. Campo e cidade deve ser visto numa perspectiva de imprescindível preservação das condições de vida em nosso território. Combate sistemático à poluição e à degradação ambiental. Elaboração de um plano de reservação de águas para enfrentar o déficit hídrico já presente em várias regiões do nosso estado. Recuperação e preservação da cobertura florestal. Recuperação e preservação das nossas nascentes. São caminhos sem volta numa governança responsável, que precisa operar no presente e precisa ter um olhar permanente com o futuro e com as futuras gerações, garantindo o real desenvolvimento com avanços sociais. Estão os investimentos em infraestrutura para a vida digna e saudável. Aqui vamos contemplar setores como a habitação, com atenção especial às parcelas mais fragilizadas da população, e também o saneamento, com oferta de água tratada e expansão de coleta e tratamento de esgoto, ações que são ligadas ao trabalho de saúde preventiva. A ampliação, humanização e racionalização da mobilidade urbana é um ponto crucial. É preciso fazer esse movimento dentro de um novo conceito de cidade, de centro urbano. Um investimento em calçadas, em ciclofaixas, em ciclovias e principalmente no transporte coletivo. Nossas cidades devem dar prioridade às pessoas e não aos automóveis. O espaço geográfico, os recursos financeiros, a capacidade de realizar obras gigantescas nunca serão suficientes para dar conta do fluxo vertiginoso e crescente de automóveis na rua. É fazer uma via nova e conviver dias depois com engarrafamento. É isso, resumidamente. É preciso dar um novo destino às nossas vias públicas. E isso se faz priorizando a mobilidade humana. A mobilidade humana em nossas cidades. Nesse novo cenário que vislumbramos, a educação para o trânsito. É algo prioritário. Formar os jovens nas escolas, nas universidades, dar uma formação ao condutor adequada e não burocrática. Isso é fator decisivo e inadiável na reinvenção da mobilidade em nossas cidades e nossos centros urbanos. Para falar em desenvolvimento hoje, não é possível ignorar a ciência, tecnologia, o empreendedorismo, a inovação, o turismo, e nós vamos trabalhar todos esses campos de atuação do governo. Senhoras e senhores, até aqui falei de um conjunto de ações e valores, pois é disso que se compõem os movimentos que fazemos dia a dia, construindo a caminhada histórica. Não tive aqui a intenção de esgotar temas.
faço aqui uma ressalva para dizer que esse rol de abordagens não exclui outros temas dos quais temos iluminada a consciência da sua prioridade. O que também posso lhes garantir é que para tratar desses e outros desafios, os capixabas terão o melhor das minhas energias e toda a minha disposição. Vocês podem se preparar. Eu estou com gás danado. Estou com gás, mas não esqueço os ensinamentos da minha família e do meu saudoso pai. Aprendi com ele que o voluntarismo não leva a bom termo. Principalmente em situações como essa que nós estamos vivendo e vamos viver, que são situações desafiantes. Boas companhias e boas ferramentas de trabalho são essenciais. Boas companhias e boas ferramentas de trabalho são essenciais. Nesse sentido, eu gostaria de destacar aqui, no nosso P0, no nosso ponto de partida, o papel do nosso vice-governador do Estado, César Palmeira. Vai trabalhar ao meu lado. Vai trabalhar ao meu lado, enfrentando todos os desafios do nosso Estado. Dentre as suas atividades como coordenador que vai ser da área social, César vai participar ativamente da implantação desse novo projeto chamado Ocupação Social nos territórios violentos do nosso Estado. Também vai participar das nossas articulações no interior do Estado. E vai ser, doutora Gesana, você não bater palma para ele. Ele vai ser um elo importante para fortalecer o diálogo do nosso governo com toda a sociedade. Então, assim, vice comigo carrega a perna. Mas ele está feliz, está alegre. É carregar a perna assim. Gente, o uso revolucionário das tecnologias de informação e comunicação, o planejamento estratégico, a gestão intensiva de projetos, deve integrar um moderno e eficaz arsenal de batalha na guerra pela qualificação e melhoria do desempenho da máquina pública. Setor que, por se sustentar em pesados impostos, a carga tributária no nosso país é monumental. Se sustenta em pesada carga tributária, mas está devotado à prestação de serviços e ao provimento de infraestrutura para melhorar a existência humana. Nessa direção, nós vamos criar amanhã o decreto, quando a gente vai dar posse aqui nesse mesmo ambiente, a equipe de governo, o Comitê Multissetorial para construir a política pública de gestão do nosso Estado. Em vez de atuar setorialmente, vamos elaborar um paradigma único de trabalho no serviço público, tendo em vista um governo de entrega, um governo de resultados. Amanhã, como disse, eu assino o decreto aqui na posse da nossa equipe. E vamos instituir um comitê responsável para formular essa política que vai orientar o conjunto dos nossos servidores públicos, dirigentes, gerentes, secretários, governador, vice-governador e assim por diante. Mas um bom governo não se faz apenas com ferramentas e estratégias. Elas são decisivas, vocês sabem o que eu penso. Mas as pessoas, gente, as pessoas são insubstituíveis. São essenciais. E para liderar os trabalhos nas secretarias e órgãos públicos, nós estamos unindo
boa técnica, com a sensibilidade social e com a sensibilidade política. E com a dose de renovação, que daqui a pouco nós estamos passando o bastão. Assim nós estamos montando um time de primeira. A equipe que nós estamos montando é um time de primeira, para, juntamente com as melhores forças da sociedade, colocar o Espírito Santo de novo no rumo, com prosperidade, mas com prosperidade compartilhada entre todos os seus filhos. Eu não tenho dúvida que a tarefa do Onésio é gigantesca. Mas o desafio, antes de tudo, me inspira. Quem me conhece sabe disso. Me inspira como deve inspirar todos aqueles que acreditam na política, nos termos do conceito do saudoso Milton Santos. E que Milton Santos nos legou um conceito de política, a arte de pensar as mudanças e de torná-las efetivas na vida da nossa gente. Temos muito trabalho pela frente. Os desafios constituídos nos últimos anos em nosso Estado, muitos deles, infelizmente, causados pela irresponsabilidade fiscal, pelo amadorismo gerencial e até pela incompetência administrativa, a esses desafios somam-se os desafios do cenário nacional e internacional. O mundo ainda se recupera em um ritmo lento da crise financeira. E a China, que é um dos principais compradores de commodities do Brasil, segue crescendo menos a cada ano. Quanto ao nosso país, eu quero aqui dar uma palavra também. Quanto ao Brasil, eu não tenho dúvida que nós vivemos um momento grave, um momento de grave crise. Mas eu quero colocar aqui minha fé. Eu acredito que as nossas instituições nos conduzirão à superação desse momento crítico em ambiente de normalidade. Nós somos um país que já construiu um conjunto de instituições maduras. Na cena econômica, eu quero afirmar aqui o meu posicionamento. Eu vou apoiar, como já apoiei, quando houve a mudança da equipe econômica, eu vou apoiar publicamente e fazer o que puder no trabalho da inadiável recuperação das contas públicas nacionais. Da mesma forma, o impositivo combate à inflação. Nós sabemos o que é hiperinflação, nós sabemos o que é descontrole inflacionário, nós sabemos que quando essa corda arrebenta, ela arrebenta em prejuízo dos mais fracos, dos mais pobres. Nós sabemos que nós precisamos combinar a reorganização fiscal do Brasil com o combate à inflação, para que a gente possa ter a perspectiva de novo de um crescimento sustentável, de longo curso. Nos fóruns próprios Brasil afora, também eu vou defender a retomada de uma agenda modernizadora para o país. Uma agenda que tenha foco na competitividade e na produtividade. O mundo está integrado. Não adianta eu fabricar uma tribuna como essa que eu estou falando nela, bonita, com bom design, com bom material, se ela aqui em Vitória custa o dobro, fabricada aqui em Vitória custa o dobro do que um chinês fabrica lá na China e coloca aqui no mesmo mercado de Vitória para vender. Nós precisamos fazer com que o país evolua. O Brasil está muito caro. Caro, consequentemente, pouco competitivo nesse mundo integrado que nós estamos vivendo. Nós precisamos reformar o país e modernizá-lo, com o olhar da competitividade, com o olhar da produtividade do trabalho dos brasileiros. E eu volto a dizer, como governador do Espírito Santo, nos fóruns próprios, eu vou defender a retomada de uma agenda modernizadora para o nosso país. Adicionalmente a esses desafios,
temos uma imensa e complexa e motivadora tarefa de modernização político-governamental em face dos fundamentos da vida atual. Como sempre venho salientando, nos dias de hoje, estamos permanentemente numa corrida de obstáculos. Situações que oferecem ao mesmo tempo desafios e oportunidades. Com as novas tecnologias de informação, essas novas tecnologias, elas estão ajudando a formar uma nova maneira de viver, uma nova sociabilidade, uma nova maneira de produzir, de consumir, até de fazer manifestações, né? Depois eu vou falar nisso. Elas conectaram o planeta, e a gente precisa ter consciência disso, num processo de globalização que é inédito na história da humanidade. Essa realidade, volto a dizer, nos coloca ameaças, como foi a crise financeira de 2008 e 2009. Os efeitos estão até hoje, mas também fornece ferramentas importantes para criar ambientes inovadores, geradores de bem-estar e de prosperidade. No campo da política e das instituições públicas, esse novo mundo também instaura desafios e oportunidades. Estamos experimentando uma demanda urgente de atualização dos processos de representação, de diálogo com essa nova realidade, com essa nova sociabilidade atual. Principalmente em relação à juventude. Juventude distante das instituições políticas do Brasil. Mas cada dia, juventude mais conectada e mais estudada. A democracia, como eu disse na Assembleia, é um valor universal a guiar as ações históricas. Mas as atividades que por elas se iluminam precisam ser contemporâneas do tempo vivido. Nesse sentido, é que as tecnologias digitais abrem espaço, principalmente nas redes sociais, para o debate sobre a necessidade de mudança na representação, na agenda e nas interfaces políticas. Não dá mais, vou proclamar aqui, olha, não dá mais para manter estruturas e práticas arcaicas em um tempo completamente mudado por novas tecnologias e agitados por demandas sociais, econômicas e culturais. É preciso um novo padrão de interlocução e também novos projetos para a caminhada histórica. É preciso construir um governo em rede com a sociedade, contemplando valores que são caros à contemporaneidade, como a transparência, o diálogo, a colaboração, a participação e a agilidade. As manifestações populares que ocorreram no ano passado, Brasil afora, e no ano passado e alguns anos atrás, mundo afora, articuladas via redes sociais e outros instrumentos das novas tecnologias, são eventos que devem chamar a nossa atenção para a urgente necessidade de se renovar a pauta, o modus operandi da política que é praticada. Inclusive, volto a dizer, para trazer o jovem para dentro da política novamente. Ele está distante, está mais estudado, está mais conectado, mas está distante desse processo. Enfim, é na lida com oportunidades e desafios que o homem escreve a sua história. É também assim que será nesse governo que agora começamos. O importante é estarmos preparados para ocupar os espaços das oportunidades e aptos para resistir e superar as adversidades. No caso das terras capixabas, já provamos que unidos em torno de um grande e convergente objetivo, nós podemos muito. Do fundo do poço da corrupção e dos desmandos, nos erguemos, renascemos com um novo Espírito Santo. Que esse 1º de janeiro de 2015
seja a marca de um novo início. De um novo início para as terras capixabas. Como de forma lúcida, mas também esperançosa, nos fez observar Hannah Arendt acerca da razão de ser da política. Aos de boa vontade, aos homens e mulheres de bem do nosso amado Espírito Santo, conclamo a estarem junto conosco. Vamos formar uma rede colaborativa, participativa, para construir um novo início. Afinal, como escreveu Saint-Exupéry, o futuro não é o lugar para onde estamos indo, mas o lugar que estamos criando hoje. Criando hoje, inclusive, nessa posse, nesse momento importante que o Estado do Espírito Santo está vivendo. Se a história não tem destino, que o futuro seja, então, pura inspiração. Até porque eu digo a vocês, mais uma vez, o Espírito Santo pode mais. E os capixabas que nasceram aqui, capixabas que têm devoção ao nosso Estado, vieram para cá, trabalham aqui, criam as suas famílias aqui. Os capixabas, com esse sentido amplo, o Espírito Santo pode mais, e os capixabas merecem mais. Que Deus esteja sempre conosco. Muito obrigado.